Olá, este é o Escritura em Foco, um programa produzido pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie. O episódio de hoje faz parte da série A Mensagem dos Evangelhos, uma série de 4 programas nos quais os evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, serão apresentados. Cada episódio apresentará de maneira introdutória o conteúdo e a mensagem central dos evangelhos. No programa de hoje apresentaremos o Evangelho de João. O nosso objetivo é apresentar de forma introdutória o seu conteúdo. Além disso, veremos algumas de suas peculiaridades e a sua mensagem central. De certa forma, o Evangelho de João é o mais complexo dentre os 4. Assim, fique conosco e conheça um pouco mais deste interessante livro bíblico. Um conhecido comentarista do Evangelho de João, chamado Leon Morris, afirmou que este livro é como uma piscina, na qual uma criança pode engatinhar e um elefante pode nadar. Ele é simples e profundo. É para o iniciante em nível mais elementar na fé e para a pessoa madura no cristianismo. Seu apelo é imediato e nunca falha. O Evangelho de João é distribuído e recomendado para cristãos novatos e para não cristãos. Isto por causa de sua simplicidade em explicar a fé cristã. Ao mesmo tempo, dentre os 4 evangelhos, ele é o mais estudado, comentado e pesquisado. Na Idade Média, convencionou-se comparar cada evangelista a um ser criado por Deus. Mateus foi comparado a um homem, Marcos a um leão, Lucas a um boi e João a uma águia. A águia sempre foi um animal utilizado como símbolo de imponência e força. Além disso, a águia alcança elevadas altitudes. Estas características da águia entenderam se aplicar ao 4º evangelho, o Evangelho de João. Comparado aos demais, percebe-se que ele opera em outro nível. Ele se dedica mais ao significado dos fatos relatados, aprofundando e conduzindo o seu leitor ao seu propósito, para que creiam. O Evangelho foi escrito pelo apóstolo João. Este João era irmão de um outro apóstolo chamado Tiago, e ambos eram filhos de Zebedeu. Os 2 irmãos foram chamados de Boanerges por Jesus, que significa filhos do trovão. João, Tiago e Pedro formavam o grupo mais íntimo de Jesus dentre os discípulos. Eles contemplaram a sua transfiguração, acompanharam a ressurreição da filha de Jairo e foram chamados para orar mais próximos de Jesus quando este estava angustiado, prestes a morrer no jardim do Getsêmani. Os irmãos Pedro e André e os irmãos Tiago e João eram sócios em seu ofício de pescadores e foram chamados por Jesus para serem discípulos enquanto estavam pescando. Assim, que fique claro que o Evangelho de João foi escrito não por João Batista, aquele que batizava no Rio Jordão. Muitos pais da igreja afirmaram que João foi o autor deste evangelho. E há evidências dentro do próprio evangelho que nos ajudam a confirmar o testemunho desses antigos líderes eclesiásticos. Assim, investigando as evidências no próprio evangelho, a autoria de João é confirmada com os seguintes aspectos. O autor é um judeu. É da Palestina, pois conhece a geografia do local. Foi testemunha ocular dos fatos que relata. Ele é um dos apóstolos, e ele só pode ser o apóstolo João. Além do Evangelho, tudo indica que João escreveu também 3 cartas do Novo Testamento,
bem como o livro de Apocalipse. É muito difícil conseguir determinar a data de escrita do quarto evangelho, e nessa área há mais incertezas do que certezas. Baseados, entretanto, no conteúdo do evangelho, parece correto pressupor a existência dos demais evangelhos quando este foi escrito. É possível pensar também que as cartas de João podem ser respostas dele à má interpretação que alguns estavam fazendo do evangelho. Baseado ainda no testemunho dos pais da igreja, é possível afirmar que João escreveu no final do primeiro século, 5 anos antes ou depois do ano 90 depois de Cristo, e provavelmente da cidade de Éfeso, antes de ser exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Depois dessas questões introdutórias, a mais importante é aquela que trata sobre o propósito de escrita de João. Qual o motivo, quem são os destinatários e qual foi o propósito de João ao escrever este livro. João mesmo explicita o seu propósito quando diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Note, portanto, que o próprio João é quem narra que, dentre os muitos sinais que Jesus fez, ele escolheu apenas alguns, a fim de que o objetivo do Evangelho fosse atingido, para que creiais que Jesus é o Cristo, ou o Messias, o Filho de Deus. João acredita que crer em Jesus é a única forma de receber e ter a vida. É esse o objetivo do seu Evangelho. O autor do quarto Evangelho quer levar seus leitores à fé. Ele quer convencer aqueles que leem e ouvem o Evangelho de que Jesus é o Messias prometido pelo Antigo Testamento, bem como o próprio Deus encarnado. E por isso, Jesus é o único meio pelo qual os leitores podem receber vida eterna. Alguns estudiosos dos escritos de João entendem que ele escreveu para judeus, ou seja, para evangelizar judeus. Ao ler o Evangelho, entretanto, parece que um público mais amplo está em vista, além de alguns propósitos secundários também. Assim, podemos afirmar que o Evangelho foi escrito para judeus e gentios, visando primariamente apresentar Jesus como Salvador. Secundariamente, mas não menos importante, João quer levar os cristãos a aumentarem a sua fé na teoria e na prática, e terem uma disposição maior de pregar o Evangelho para aqueles que não sabem sobre Jesus. Dessa forma, resumindo o que vimos até aqui, afirmamos que João, o apóstolo, é o autor desse Evangelho. Ele escreveu por volta do ano 90 depois de Cristo, na cidade de Éfeso, com o desejo de que judeus e não judeus crescem em Jesus, o homem-Deus, além de edificar cristãos, levando-os a serem testemunhas de Jesus. No próximo bloco, veremos algumas características peculiares do Evangelho de João, que o distinguem como um livro tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Fique conosco. Você está assistindo ao programa Escritura em Foco. No programa de hoje estamos estudando o Evangelho segundo João. No bloco anterior falamos sobre a autoria, a data de escrita, destinatários e o objetivo deste Evangelho. Neste bloco, veremos algumas peculiaridades
que distinguem este quarto evangelho dos demais. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são comumente chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, eles possuem muitos relatos coincidentes acerca da vida de Jesus e de seu ministério. Apesar de serem sinóticos, eles possuem também diferenças marcantes entre si. O termo sinótico marcou de forma especial quando da comparação com o quarto evangelho. O evangelho de João é tão diferente que, comparado aos outros três, causa a sensação de que estes foram escritos a partir de uma mesma ótica. Existem várias características do quarto evangelho que poderíamos destacar aqui, mas selecionaremos apenas as mais importantes. A primeira peculiaridade de João que queremos enfatizar é a sua cristologia avançada, ou seja, um ensino avançado sobre Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Em João, Jesus é apresentado como o Verbo, ou seja, a palavra de Deus. Ele é a palavra que criou o mundo e a palavra que revelou Deus por meio dos profetas. Jesus, o Verbo, mesmo antes de se encarnar, já existia com Deus. Aliás, ele também é Deus. Estas declarações complexas estão nos primeiros versículos de João, quando afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Note que esses três primeiros versos elencam doutrinas importantíssimas sobre o principal personagem. No princípio, quando todas as coisas foram criadas, o Verbo já estava com Deus. E não apenas estava com Deus, ele também era Deus. Ele é um com Deus, mas ao mesmo tempo uma pessoa diferente de Deus Pai. Esses versículos também afirmam que Deus criou todas as coisas por meio do Verbo, por meio da palavra. E é exatamente isso que se lê no relato de Deus. Disse Deus. João utiliza diversas metáforas para falar acerca de Jesus. Uma delas é a luz. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esta metáfora deve ser entendida dentro do quadro maior do Evangelho, que apresenta o pecado e suas associações como trevas. Assim, o fato de Jesus ser a luz significa em João que ele é o único que pode resolver o problema da injustiça no mundo, da ação de Satanás e de seus demônios, e do pecado que dirige o coração de cada ser humano que ainda não crê em Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Com esta outra metáfora, João explica que Jesus é o cumprimento das palavras do profeta Isaías no capítulo 53. Ali se lê que um homem viria no futuro para ser sacrificado como uma ovelha e com sua morte pagaria o resgate de todos que confiassem nele. João apresenta Jesus, portanto, como aquele que dá sentido a todo o sistema sacrificial do judaísmo do Antigo Testamento. Todos aqueles sacrifícios de pássaros, ovelhas e bois apontavam o grande sacrifício do Deus encarnado. É por isso que João Batista afirma sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Outras metáforas incluem João escrever sobre Jesus como o Filho de Deus, o Filho do homem, Mestre e Messias. Mas as declarações mais importantes acerca de Jesus no Evangelho são aquelas que começam com eu sou. João é o único evangelista que mostra tais declarações de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Messias. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. E ainda, eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus. Destas, no entanto, a declaração mais importante
encontra-se no capítulo 8 de João. Ali Jesus simplesmente declara: eu sou. Note, por exemplo, a declaração do verso 24 do capítulo 8. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando Jesus afirma eu sou, sem completar a frase, ele está se equiparando a Deus o Pai, aquele que se revelou a Moisés do meio de uma sarça ardente como o eu sou. João apresenta Jesus como Deus, o mesmo Deus que se revelou a Moisés no passado, o mesmo Deus que criou o mundo, o mesmo Deus que livrou Israel tantas vezes. Jesus Cristo é o próprio Deus, não como em um distúrbio de personalidade, segundo o qual uma mesma pessoa age como se fosse duas, mas como aquele que tem os mesmos poderes, é da mesma essência, mas é uma pessoa diferente. Outra peculiaridade é que João é o evangelho do testemunho. O verbo testemunhar e o substantivo testemunho aparecem em torno de 47 vezes no evangelho, que tem 21 capítulos. João Batista veio para testemunhar de Jesus, o próprio Jesus testemunha sobre si mesmo, o autor do livro testemunha tudo o que viu e narrou, Deus, as Escrituras e o Espírito Santo testemunham que Jesus é Deus. Essa ênfase de João tem uma intenção dupla. Primeiro, convencer os seus leitores acerca da identidade de Jesus. E segundo, estimular seus leitores cristãos a uma vida de testemunho. Outra ênfase peculiar de João está nos sinais de Jesus. Diferente dos evangelhos sinóticos, João não chama as coisas sobrenaturais que Jesus faz de milagres, mas de sinais. A ideia é que esses atos especiais de Jesus apontam para a sua identidade sobrenatural. São sinais de sua divindade. Associando, os sinais em João dão testemunho. João relata: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João registra ainda, de modo peculiar, uma grande ênfase na pessoa do Espírito Santo. Essa ênfase aparece nos capítulos 7, 14, 15 e 16. João apresenta o Espírito Santo como aquele que viria para habitar os cristãos depois que Jesus subisse aos céus. Em João, o Espírito Santo é chamado de o outro Consolador, a água viva, aquele que ensina, testemunha de Cristo e o glorifica. Vimos neste bloco várias peculiaridades do Evangelho de João, sua cristologia avançada, as metáforas de Jesus como o Verbo, a luz, o Cordeiro de Deus e o Eu Sou. E além disso, vimos também as ênfases de João no testemunho, nos sinais e na pessoa do Espírito Santo. No próximo bloco, veremos como João organiza o seu Evangelho e concluiremos nosso programa falando um pouco mais sobre a mensagem do Evangelho de João. Voltamos já. Neste bloco, veremos como João organiza os eventos que ele escolheu narrar acerca de Jesus. É importante saber que o Evangelho de João enfatiza em sua segunda metade as 2 últimas semanas do ministério de Jesus.
Estruturalmente, pode-se dizer que o quarto evangelho tem uma introdução, duas divisões principais e uma conclusão. Assim, a estrutura do evangelho pode ser assim definida: introdução, livro dos sinais, livro da paixão e conclusão. Vimos no bloco anterior parte do conteúdo da introdução do quarto evangelho. João começa falando da segunda pessoa da Trindade, Jesus, antes de sua encarnação, e o chama de palavra ou verbo, como aparece em várias traduções em nossa língua. A introdução de João pode ser subdividida em 4 partes: o verbo na eternidade, João Batista, a testemunha, o verbo encarnado e João Batista, como aquele que aponta para Jesus. João estrutura sua introdução ou prólogo de maneira muito inteligente. Ele começa na eternidade, apresentando Jesus antes de sua encarnação. Depois, ele apresenta João Batista, que é muito importante, pois é aquele que o Antigo Testamento afirma que viria como um sinal da chegada do Messias. Depois disso, em poucos versos, o evangelista João apresenta a encarnação do Verbo, seguida de um testemunho de Jesus Cristo. Podemos afirmar que João escreve o seu prólogo não do ponto de vista da história de Jesus, mas do ponto de vista da história da redenção, ou seja, dos atos de Deus na história, visando salvar pecadores. Depois da introdução, João dedica a primeira metade do seu livro à narração de alguns feitos sobrenaturais de Jesus. João chama esses feitos de sinais, e por isso, a primeira metade do Evangelho recebe o nome de Livro dos Sinais. São 7 os sinais que João narra: a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura do paralítico, a multiplicação de pães e peixes, Jesus anda por sobre o mar, João relata ainda a cura de um cego e a ressurreição de Lázaro. O leitor de João deve estar atento para captar a ligação entre o sinal e o sermão ou diálogo de Jesus que se segue. Assim, por exemplo, depois de transformar água em vinho, usando vasilhames que antes eram usados na purificação dos judeus, João narra Jesus falando que ele é aquele que tornará obsoleto o templo de Israel, pois ele mesmo é o novo meio de se encontrar com Deus e de adorá-lo. Perceba como o sinal da troca da velha vasilha de purificação pelo vinho novo feito por Jesus lança luz sobre esses diálogos. O sinal da multiplicação de pães e peixes também deve ser entendido à luz do sermão que o segue, e o sermão à luz do sinal. O povo está no deserto, e Jesus lhes provê pão e peixes. Por si só, já existe uma referência desse ato de Jesus com o ato de Deus em prover pão no deserto para o seu povo, quando este saía do Egito. Mas o que segue ao sinal é um sermão no qual Jesus declara: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Note novamente a paridade de ideias entre o sinal e o discurso de Jesus. Ele pode afirmar que ele é o pão da vida, pois ele demonstrou seu poder sobrenatural ao multiplicar pão e alimentar uma grande multidão. Aliás, é bom lembrar que o milagre de Jesus não foi a divisão de alguns pães para várias pessoas, mas o que os evangelhos afirmam é que Jesus de fato multiplicou pães a partir de 5 unidades,
ele alimentou 5.000 pessoas e ainda encheu vários cestos com as sobras. O Evangelho possui também aquilo que é chamado de o livro da paixão, ou o livro da glória. Nessa segunda metade do Evangelho, João não narra sinais, a não ser a ressurreição de Jesus. Tudo nessa parte do Evangelho aponta para a cruz de Cristo e para o seu momento de sofrimento e angústia. O primeiro trecho dessa nova sessão do Evangelho mostra os líderes da religião judaica da época se unindo e planejando matar Jesus. João registra ainda Maria, irmã de Lázaro, ungindo Jesus e preparando-o assim para a sua morte. Jesus entra em Jerusalém e é saudado pelo povo. Nesse contexto, e logo antes de relatar o último dia de Jesus antes de sua morte, João apresenta mais um ensino de Jesus. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Depois desse pequeno discurso, João passa a relatar o último dia de Jesus. Jesus se reúne com os seus discípulos e lava os seus pés. Em seguida, anuncia que vai morrer e que o lugar para onde ele vai, os discípulos não podem segui-lo. Jesus também proclama que um dos discípulos vai traí-lo e anuncia que Pedro irá negá-lo. É neste contexto que João narra o maior discurso de Jesus registrado no Evangelho. É um grande discurso de conforto aos discípulos, registrado nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João. Nesse longo discurso, Jesus expõe que vai preparar um lugar para eles na casa de seu Pai que está nos céus. Ele diz que enviará o Espírito Santo para habitar neles e assim consolá-los e fortalecê-los. O capítulo 17 é uma oração que tem sido chamada de oração sacerdotal. Nela, Jesus entrega-se ao Pai, sabendo que a sua hora de morrer chegou. Ele ora pelos seus discípulos para que Deus cuide deles e ora também por todos os que creriam no futuro, para que fossem santificados na verdade, ou seja, por meio da palavra de Deus. Depois desse longo discurso de despedida e da oração sacerdotal, os capítulos 18 e 19 narram a prisão, o julgamento injusto, os sofrimentos, a crucificação e a morte de Jesus. No capítulo 20, entretanto, João narra a vitória de Jesus sobre a morte e o seu reencontro com os discípulos. Depois disso, no final desta segunda grande sessão de seu evangelho, João afirma o seu objetivo ao relatar tudo o que diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A estrutura final do Evangelho de João possui um epílogo, o capítulo 21. Ele narra mais uma aparição de Jesus aos seus discípulos e um diálogo de Jesus com Pedro, no qual Jesus convoca o apóstolo para pastorear as suas ovelhas. O Evangelho termina com palavras que garantem a veracidade do testemunho do autor. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.
João escreveu seu evangelho para anunciar Jesus como Deus homem, o Deus encarnado, o Messias dos judeus e o Salvador do mundo inteiro, isto é, daqueles que nele crerem. Assim, a mensagem central de João é um convite apaixonado para que seus leitores creiam em Cristo Jesus e o recebam como seu Salvador. Para João, alguém somente terá a vida eterna se crer que Jesus é a luz, o pão que dá a vida, a água que mata a sede da alma, o caminho que leva a Deus e a única verdade. Além disso, João quer levar seus leitores a não somente crerem nessa verdade, mas a serem testemunhas dela. João pretende que seus leitores se transformem em proclamadores de Cristo Jesus, aqueles que experimentaram, aceitaram e agora contam às demais pessoas que Jesus é realmente tudo o que João escreveu a seu respeito. Você assistiu ao Escritura em Foco, na série A Mensagem dos Evangelhos. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões, entre em contato escrevendo para o e-mail que está em sua tela, escrituraemfoco@mackenzie.br. Que Deus te abençoe.